triste isso. Muito. E pensando nessa mesma linha, quantas pessoas chegam aqui, né? A gente pode observar, talvez você que está aí ouvindo esteja se perguntando, né? Como é que eu posso, né, encontrar, uma vez que eu não planejei? Eu costumo dizer, pastor, que eu fiz todo o planejamento, mas eu cheguei aqui no meio da pandemia. A pandemia não estava na minha lista. Certo. Eu planejei financeiramente, com os recursos que eu saí do Brasil, da empresa a qual eu recebi uma rescisão. Eu falei, quantos meses isso vai durar? Eu fiz tudo isso, fiz todos os cálculos financeiros. Eu coloquei no meu planejamento, inclusive, como que eu vou lidar se eu não conseguir pegar um avião e acontecer algo com a minha mãe no Brasil? Meu pai já não é mais vivo, mas se acontecer alguma coisa com a minha mãe, como que eu faço para estar lá de um dia para o outro, em horas? Eu fiz como o pastor fez. Eu fiz perguntas para mim mesma de como eu ia lidar com isso se isso acontecesse. Ao ponto que eu sou tão analítica. E ainda assim, nós enfrentamos uma pandemia. Quando chegamos, eu perdi entes queridos na pandemia. Eu enfrentei a escassez que todo mundo enfrentou, de portas fechadas, não ter como se movimentar. Eu digo nesse aspecto. O dinheiro foi acabando, transferindo o dinheiro a 5, 6 reais para cá. Eu tive que sentar, rever o meu planejamento e falar o que eu vou fazer. Fazer conta. A minha fé estava firme? Estava. Só que se eu não tenho essa clareza, eu sempre falo pro Diego, pro meu esposo, eu falo assim, Diego, se nós não tivermos muito claro para onde nós queremos ir, como nós iremos, quem estará conosco, o que nós vamos fazer, sempre a gente vai achar que a gente tomou a decisão errada. E a gente sempre vai terceirizar a culpa. Uma coisa que eu vejo na América, e aí fica um novo tema aí para nós, eu vejo as pessoas sempre terceirizando a responsabilidade. Porque foi culpa disso. Porque é aquilo. E isso é do ser humano. Isso acontece em todos os ambientes que nós estamos e esferas. Esferas da igreja, esfera do trabalho, esfera da família. Enquanto a gente não encontra a autorresponsabilidade, qual é o meu papel no caos que eu reclamo, eu vou ficar patinando. E eu gosto muito de como vocês discorrem. Falo com os dois, porque vejo que tem uma linha muito parecida com a do pastor Léo, de trazer sempre o âmbito emocional e o âmbito da decisão, o âmbito de responsabilidade para a sua vida. E aí, a gente vê as pessoas chegando e aí não se organizaram, a vida está desorganizada, os filhos. Recentemente escutei 2 histórias que mexeram muito comigo, porque eu sou mãe de adolescente. Passo desafios sendo mãe de adolescente na América, como todas as mães passam. Para quem não sabe, as pessoas romantizam. Gostei da sua palavra. Romantizam. Vou levar meus filhos para fazer o futuro deles na América. O inglês. E as pessoas não sabem, não pesquisam e não preparam os seus filhos para viverem essa realidade. E aí você se depara com isso, com uma high school, que é o ensino médio do Brasil. Você se depara com liberalidades que, para quem vem de uma cultura brasileira, ainda não está tão claro e nem tão é mais enrustido, como liberalidades de vapor que tem no país, que é um cigarro eletrônico, como algumas coisas que acontecem, que estão acontecendo em todas as nações e países. Eu sei disso, mas o que eu quero trazer para a gente não sair daqui, que é o quê? O quanto um pai e uma mãe também fica só nesse ambiente da fé, sem se preparar, sem olhar para a sua casa e organizar, porque quando eu faço isso, e o senhor falou a palavra dívida, eu vou produzir dívida, e não é só dívida financeira, eu tenho uma dívida emocional com os meus filhos, eu tenho uma dívida emocional com familiares que estão no Brasil, porque eu não me organizei, eu não calculei o impacto da minha decisão. Como eu não calculo para o financeiro, eu não calculo para nada que eu faço. E o que vocês têm se deparado com as famílias, com esse ambiente desorganizado e como ajudá-las nesse momento? Quais são os primeiros passos? Não só a fé, mas eu sei que vocês têm lições preciosas porque cuidam muito bem das suas famílias ali na Life House. Eu vou me antecipar, pastor Léo, porque é o seguinte, eu sempre digo de pastor Léo sobre isso aqui, ele é um pastor América para Brasil.
por conta da inserção, início ministerial mais profundo dentro de uma igreja americana, o pastor David DeMola, a quem ele tem muito respeito, eu sei disso, e da igreja. Então a visão dele ministerial, apesar de ter recebido influência brasileira, porque é um brasileiro, filho de pastor, mas a visão ministerial dele foi fundida, né? Mesclada. A América com teor maior da visão americana, da cultura americana, do que do teor da visão e da cultura ministerial brasileira. Quando eu o encontrei, e eu vinha analisando, né, porque considero o que sai da boca, a importância do que sai da boca dele, eu fiquei pensando, falei, bom, comigo já é o inverso. Eu sou um pastor que fui forjado na estrutura brasileira, na cultura ministerial brasileira, e acoplei para poder apreender da visão ministerial americana. Por que eu estou dando esse discurso aqui? Porque esse é um dos grandes erros que acontece, que eu vou falar agora, das pessoas que chegam, e estou falando do nosso povo de fé, é povo crente, povo de igreja. Claro que isso vai servir para outras pessoas, porque isso vai longe, a gente não sabe nem onde vai isso hoje. Mas para o povo de fé, por que isso, eu estou entrando nesse discurso? Porque ninguém quer se submeter a quem veio antes. Qual é a dificuldade de ter humildade? A palavra é essa, Márcia. Diz assim, isso aí. Humildade para reconhecer, eu cheguei agora, eu sou um recém-chegado, eu não tenho nenhum número. Na América, a gente não é gente, a gente é número. Não estou dizendo fatalmente isso aqui, tá, gente? Mas não tem um número. No Brasil você tem o CPF, cadastro de pessoa física. Na América, quando você chega, você tem nada. A não ser que você venha com um documento muito sólido do Brasil. Aí você tem que começar a sua nasceu de novo. Agora, o que eu percebo na igreja? Agora na igreja. As pessoas encontram pastores Léo Fusaro que têm a experiência daqui, do que é viver, do que é documentar, do que é transitar no reino de Deus, nessa comunicação, reino de Deus, a terra e céu, mas aqui, num outro país, numa outra cultura e assim por diante. Porque eles pensam assim, eu chego, eu me viro lá porque está todo mundo se virando, mas vai entrar em contato com alguma agência do governo, vai ver como é que funciona. Não é simples. Você tem que ter um domínio múltiplo. Aí o que eu percebi? Eu tenho que me submeter. Porque se eu não me submeter ao que ele construiu antes de mim, essa é a dificuldade de muita gente, Márcia. Chega, mas não se submete a quem veio antes. Chega, mas não se submete a quem tem uma voz autorizada. E hoje, um dos maiores desafios de um pastor nos Estados Unidos, eu estou aprendendo isso, pastoral. As pessoas estão quebrando muito a cara, porque elas não têm uma coisa chamada humildade. Pastor, o senhor veio antes, instrui. Moisés estava no Egito, e eu termino aqui. Aí vai parar no deserto. Quando chega no deserto, ele se submete a Jairo. Porque se ele não se submetesse à voz de Jairo, ele não saberia nem como é que comia no deserto, porque esse cara está sendo preparado para ser faraó, dentro de um palácio. Jairo não, Jetro, viajando já no Novo Testamento. Então, ele se submete a Jetro, porque Jetro vivia na região do deserto, sabia o que comia, sabia como é que preparava, sabia o que podia fazer, que hora que dormia, o calor que era, o frio que tinha. Submete. Mudamos de terra, mas não queremos submeter a quem veio antes de nós. Exatamente. Então eu deixo essa dica para você. Deus vai te transicionar para qualquer lugar do mundo. Submeta a quem veio ou quem está antes de você. E com humildade. Não achando que porque eu já conheço, porque experiência de vida, maturidade. Você nasceu e foi de novo. Essa é a verdade.